Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai continuar dando andamento no conteúdo de perícia contábil. Hoje nós vamos entrar na essência, propriamente dito, da perícia. O que é a essência? São os quesitos, porque é o quesito que vai orientar tudo aquilo que nós já trabalhamos anteriormente nesse assunto de perícia contábil. Vai influenciar o planejamento, vai influenciar os quesitos, tá certo? Então tudo isso vai influenciar o aceite ou não do profissional na referida nomeação que ele está sendo solicitada a sua participação, se ele conhece ou não a matéria em questão. Tudo isso vai ser baseado em cima do quê? Dos quesitos. Então os quesitos é a principal estrutura que a gente vai estar analisando para fazer planejamento, proposição honorários, ou até mesmo para a gente aceitar ou não o trabalho que nós estamos sendo solicitados a participar. Tá? Então aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo em cima dos quesitos para poder explicar um pouco melhor os quesitos. Por mais que eles sejam algo simples, mas é importante a gente dar uma detalhada neste assunto para não ficar dúvidas com relação ao trabalho em si, propriamente dito. Então, os quesitos, começando, os quesitos são questionamentos formulados pelos advogados, magistrado e assistentes técnicos que nortearam o trabalho do perito oficial. Estes questionamentos são sobre assuntos que geraram dúvidas, então assuntos que geraram dúvidas e que necessitam de resposta para auxiliar o magistrado a tomar a decisão no processo. Então perceba, então são questões. Então se existe uma dúvida patrimonial, que é o nosso caso, tanto os advogados que representam as partes, quanto o juiz ou quanto os assistentes técnicos, se estes últimos, os assistentes técnicos, estiverem presentes, como nós já vimos, os assistentes técnicos, a sua presença ela é facultativa no processo, eles não são obrigatórios. Então, mas se existirem, estes três poderão fazer seus quesitos para que o perito oficial ele faça o seu laudo, que ele responda, Mas essas dúvidas elas têm que ser pertinentes aos pontos que estão gerando dúvidas. Para quê? Para que o juiz ele possa tomar a decisão dele no processo. Então essa é a ideia dos quesitos, que são questões, são perguntas. Então uma conceituação de Ferreira 2004, quesito é ponto ou questão sobre que se pede resposta, opinião, juízo ou esclarecimento. Pergunta. Tá? Então, os quesitos, de acordo com Lopes de Sá, 2009, página 66, tem que ser pertinente, olha a palavra interessante aqui, pertinente à matéria que forma o motivo da ação. Devem ser formuladas em sequência lógica, de modo a conduzir-se à conclusão que se deseja. Então, se a minha questão ela é fiscal, eu não posso desvinculá-la, fazer umas questões, quesitos completamente alheios, aleatórios. Eu tenho que focar na questão fiscal, que está motivando aquela ação, de forma que o perito contador oficial ele consiga caminhar na direção daquilo que você propõe, daquilo que você deseja saber para provar a sua verdade. Então, quesito nada mais é do que questionamento, perguntas, em que o perito oficial ele vai responder. E os assistentes técnicos, caso eles existam, eles também irão se pronunciar no seu devido momento, também em cima destas questões que estão sendo formuladas. Lopes de Sá 2009 comenta que a elaboração dos quesitos depende muito do advogado da parte que o contratou, pois este deverá informar e orientar o perito assistente, tem que informar e orientar o perito assistente, sobre os motivos que induziram o seu cliente a mover a ação. Diante dessa informação, o assistente terá plena condição de elaborar quesitos pertinentes que sejam capazes de fazer prova em favor do seu contratante. Então, tecnicamente, o perito assistente ele só vai conseguir
formular bons quesitos quando ele conhece a motivação de quem o está contratando, para ele poder fazer esse direcionamento dos quesitos. Quando ele entende o direcionamento, ele consegue caminhar naquilo que o contratante deseja que a verdade seja levada, né? Portanto, os quesitos são as perguntas de natureza, olha só, de natureza técnica ou científica, a serem respondidas pelo perito oficial e podem ser considerados a espinha dorsal da elaboração do laudo principal. Estes quesitos serão formulados pelo magistrado ou pelas partes, inclusive o Ministério Público, para serem respondidos pelo perito. A fundamentação para a formulação e apresentação dos quesitos está pautada no artigo 465, parágrafo 1º, inciso 3º do Código de Processo Civil. Então, percebam, nós vamos ter quesitos que têm uma natureza técnica operacional, tá certo? Ou científica, que o perito oficial vai ter que responder, né? Eles são considerados a essência, a espinha dorsal, a essência do trabalho, tá certo? Em que o perito vai se desdobrar para fazer um bom trabalho, né? Esses quesitos são formulados pelas partes, entenda-se nessas partes os seus advogados ou os seus assistentes técnicos, né? Porque as partes em si, né, elas não se manifestam diretamente no processo, mas se envia seus advogados, e neste caso específico, ou o advogado ou o assistente técnico, porque o assistente técnico ele é uma opção facultativa, lembrando sempre disso, tá certo? Ou pelo juiz, o juiz ele também pode fazer as suas perguntas, as suas questões, para que o juiz, ou para que o perito, melhor dizendo, ele possa também estar respondendo. Beleza? Em alguns casos, é possível haver um processo onde há nomeação de um perito para manifestar sobre determinado assunto, mas não há nos autos a apresentação dos quesitos pelas partes, né? Pode acontecer. Não é muito normal, mas pode acontecer, né? Então a gente tenta mostrar o cenário para que você possa estar tendo ciência, né? E o que você deve fazer nesse caso. Então, neste caso, eu preciso seguir dois caminhos. Caso não haja, né, os quesitos, você é nomeado, chega apenas a intimação, mas não chega os quesitos. A primeira, que ao meu ver é a mais complexa, e eu não recomendo, é você desenvolver o trabalho com base no objeto questionado nos autos e no despacho do juiz. Ou seja, você vai pegar o processo, você vai ler, você vai interpretar, você vai entender o que está sendo questionado. E a partir daí você estaria desenvolvendo o seu trabalho. Por que não é recomendável? Porque é algo que você vai ter que abranger muito e corre-se o sério risco de você não alcançar a resposta desejada, né? Então, assim, numa situação dessa, essa questão letra A aqui você tem que descartar, de fazer por seu livre-arbítrio, pelo seu entendimento. O que você tem que fazer? Na minha opinião, salvo melhor juízo, a opção B. Você manifesta-se no auto em que você está sendo intimado a participar como perito, né, com base no artigo 465, e informa o juiz, o artigo fala, o Código de Processo Civil fala, a necessidade da apresentação dos quesitos. E estes não constam no processo, para que este perito possa fazer o seu planejamento, análise de todo o trâmite necessário para a execução do processo, bem como verificar a minha capacidade técnica de participar, né, de desenvolver o trabalho, ela está pautada necessariamente na formulação dos quesitos. Então, estes não constam. Então, solicito a Vossa Excelência que intime as partes a apresentar os quesitos dentro dos prazos previstos do Código de Processo Civil. Então, o que acontece quando você está fazendo isso? Você está simplesmente dizendo, eu preciso dos quesitos para dizer se eu aceito ou não o trabalho, para eu poder fazer o planejamento do trabalho, caso eu aceite. Até porque a própria lei, a legislação, o Código de Processo Civil,
ele determina que os quesitos devam estar presentes dentro do processo. Então, se ocorrer, ocorrer essa situação de não apresentação dos quesitos no ato da intimação, se eles não constarem no processo, você tem que solicitar ao juiz que intime as partes para apresentar os quesitos, para que você possa ver a sua capacidade técnica para poder desenvolver o trabalho e até mesmo fazer planejamento e proposição de honorários. Beleza? Então, os quesitos é que darão sustentação ao perito oficial do juiz na elaboração de sua proposta de honorários. Eu acabei de falar, né? Ele é importante para a proposta de honorários, pois a partir dele pode-se medir a profundidade demandada, quais os documentos que serão necessários ao perito, ou até mesmo mensurar se haverá necessidade de realizar algum tipo de diligência, né? É comum no ato da intimação do perito em anexo apresentar a relação de quesitos apresentados para a proposta. Então, assim, normalmente em algumas comarcas, juntamente com a intimação, já vem a cópia, né, dos quesitos que foram formulados, né, na nomeação, para que o perito já consiga ver o que ele vai ter que fazer, quais são as necessidades deles operacional para desenvolver o trabalho. Beleza? Então, segundo Costa 2017, os quesitos serão elaborados pelas partes, que ficará geralmente a cargo do assistente técnico contratado. É como eu disse para vocês, o assistente técnico, caso ele exista, ele é que será responsável para fazer os quesitos das partes. Mas como ele não é uma figura obrigatória, pode ser que ele não esteja presente. Logo, quem irá ficar responsável pela elaboração dos quesitos é o advogado da parte que atua no processo. Mas caso exista um assistente técnico, é responsabilidade dele, né, independente da área de atuação, né, é responsabilidade do assistente técnico a formulação dos quesitos para que o perito oficial responda. Lembrando que esses quesitos eles vão estar pautados em que? Na necessidade do contratante dele em tentar provar a verdade. Para isso, o assistente técnico, mais uma vez, ele tem que entender, conhecer a motivação daquela pessoa em mover aquela ação. A parte que não contrata assistente é responsável pela elaboração do quesito é o próprio advogado, que eu acabei de dizer. Quesitos são questionamentos, mas podem ser elaborados na afirmativa. Isso aqui é interessante. Então nós falamos o seguinte, quesitos são questionamentos, ok? Mas não necessariamente ele precisa ser formulado na forma de perguntas, certo? Isso é muito importante, não necessariamente na forma de perguntas. Ele pode ser formulado sob a forma de afirmações ou negações. Por exemplo, eu quero confirmar que o patrimônio líquido da empresa ele é negativo, né? Para mostrar, retificar, melhor dizendo. Aí você vira e fala, quero o ilustre perito informar se o PL da empresa de fato é negativo, né? O PL da empresa é negativo durante os últimos 5 anos. Você está fazendo uma afirmação, né? E o perito, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os últimos 5 anos, por exemplo, e vai verificar se o PL veio num processo negativo em 5 anos. E ele vai confirmar ou vai negar a sua fala. Então isso é importante. O quesito não necessariamente é em forma de pergunta, mas ele pode ser em forma de afirmação ou negação. Aí, dependendo da situação, o perito ele vai ter que afirmar ou negar aquilo que você está dizendo, né? Isso aí, muito bem. As respostas aos quesitos devem ser bem claras e objetivas, né? Não podendo utilizar-se de termos muito técnicos. A gente tem que evitar termos técnicos ao máximo, a menos aquele que não tenha uma tradução
Mas mesmo assim você tem que rever a forma de escrever esse termo técnico, onde o magistrado ou advogado das partes tenham dificuldades para entendê-los. Nesse sentido, o perito deve buscar traduzir a linguagem técnica para uma forma mais acessível a todos os usuários da perícia. Cabe destacar que uma boa decisão por parte do juiz depende de um perfeito entendimento do laudo. Então vamos só voltar aqui lá nos primeiros vídeos, né, que falamos sobre usuários da perícia. Nós falamos que os usuários são o juiz, o magistrado e as partes. Se a gente partir da premissa que esses três usuários básicos da perícia não têm conhecimento contábil algum e que eles precisam entender claramente o que o perito vai escrever no laudo, eu não posso e não devo, né, fazer uso de termos estritamente técnicos no laudo, né, porque a minha mensagem ela vai estar cheia de ruído, né, para esses meus receptores e eles não vão conseguir tomar nenhum tipo de decisão. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu dizer assim que o índice de endividamento da empresa ele é de 0,20, acabou, parar por aí a resposta, né? Não, eu tenho que deixar com que o meu usuário faça o esforço de entender, né? Eu tenho que pegar essa informação do endividamento. Se o índice é 0,20, eu tenho que explicar, olha, o endividamento ele é um índice de 0,20. O que isso quer dizer, né, em termos gerais, né? Para cada R$1 que a firma tem de dívida, né, ela tem apenas disponível para pagamento 20 centavos. Ainda falta 80 centavos para honrar aquele compromisso que ela tem. Ou seja, você usou o termo técnico, índice de endividamento de 0,20, mas ao mesmo tempo você traduziu isso para os usuários da perícia. Logo, esses usuários que não têm esse conhecimento profundo sobre a contabilidade, sobre o que quer dizer aquele índice de endividamento de 0,20, vão entender, olha, cara, se eu tenho uma dívida de 1 milhão, eu só tenho 200 mil para pagar. Eu preciso de 800 mil reais para pagar aquela dívida. Então você conseguiu dar uma informação clara, objetiva, tá certo? Eu não posso simplesmente me pautar, não, todo mundo sabe, isso aqui é de domínio público, né, comum entre as pessoas. Mentira. Termos técnicos só são comuns no povo, entre os profissionais que atuam na área. Os quesitos deverão ser respondidos na ordem que são protocolados nos autos. Caso haja quesitos formulados pelo juiz, deve responder-os primeiramente e em seguida responder os demais na ordem que forem apresentados. O que está querendo dizer isso aqui? É igual, você recebe lá os quesitos. Tem uma folha com 15 quesitos, por exemplo, da parte A. Aí você vai pegar os quesitos. A gente pode fazer igual está fazendo em prova, né? Prova de concurso. Essa aqui eu não sei, eu respondo depois. Aí você vai transpor para a folha de resposta. Você começa com a 4, 7, 10, 1, 5. Aí você vai alternando a ordem, né, em função do que você achou mais fácil responder. Né? Você não pode fazer esse tipo de atuação na resposta aos quesitos. Então você tem que, primeiramente, pegando a essência geral, responder o quesito 1 ao 15 em ordem cronológica, ou seja, do primeiro ao 15, ao 15º. Beleza? Não pode alterar, responder o primeiro, o quinto, o sexto, o nono, o segundo, o terceiro. Né? Não pode haver essa alteração de ordem. Isso é muito importante. E segundo, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que responder na ordem que foram protocolados no processo. Porque se você tem autor e réu sempre. Se o autor protocolou primeiro nos autos, você responde os quesitos primeiro do autor e depois do réu, por questões de protocolagem, questões temporais. Quem apresentou primeiro?
Se foi autor, responde primeiro do autor, depois do réu, ou vice-versa. Ah, mas o juiz apresentou seus quesitos também. O que eu faço? Ah, não, se o juiz apresentou os quesitos, independente se foi autor ou réu que apresentou primeiro, você responde os quesitos do juiz primeiro e depois a ordem que eles foram protocolados. Então, é juiz, autor e réu, ou réu e autor, dependendo da ordem que foram protocolados. Essa é a lógica, né, de se responder os quesitos. Lembrando, mais uma vez, que você não pode alterar a ordem das respostas em termos de primeiro, terceiro, quinto, segundo, décimo segundo, porque você achou mais fácil responder nessa ordem. Você responde na ordem que você quiser, mas na hora de elaborar o laudo, você vai respondendo na ordem cronológica, do primeiro ao 15º quesito, por exemplo. Beleza? É por meio das respostas aos quesitos formulados que o perito pode demonstrar sua competência e profissionalismo. Suas respostas devem ser objetivas e esclarecedoras. Não, olha que importante, não deixando dúvidas sobre a veracidade dos fatos, deve usar linguagem simples, evitar termos como acho, talvez, não crê, porque o perito deve dar respostas positivas ou negativas, justificando-as para ser merecedora de fé em juízo. Então, o que eu quero dizer aqui mais uma vez? Você primeiro tem que evitar o excesso de linguagens técnicas, beleza? Isso é importante. Segundo, então, aí você tem que ser respostas objetivas, claras, ou seja, esclarecedoras. Ela tem que ter a capacidade de gerar informação para tomar de decisão. Então, e, consequentemente, ela não pode dar questionamento se aquele quesito, ou melhor dizendo, se o perito ele tem certeza ou não daquilo que ele está respondendo, ou seja, evitar tipo, acho que a situação, que o patrimônio líquido da empresa é negativo, acho, talvez, creio, enfim, respostas, palavras que dê interpretação de dúvida do profissional. Isso é muito importante, você evitar esse tipo de respostas. Porque ele pode, mas se o perito ele crê, se ele acredita, quer dizer que ele tem dúvidas, e então o seu laudo ele perde qualidade, ele perde profundidade, perde robustez. Logo, você poderá até ser substituído do processo porque o seu laudo ele é inconclusivo. E como eu disse, tem que dar respostas positivas ou negativas, confirmando ou negando algo que está sendo questionado, evitando esses termos de acho, talvez, creio, possivelmente, enfim, expressões que gerem dúvida com relação ao seu conhecimento, ao seu entendimento acerca do assunto que está sendo questionado. Além disso, não pode apenas o perito dizer sim ou não. Sim ou não. Os quesitos, aos quesitos, há necessidade de buscar fundamentar suas respostas de forma que os usuários possam ter maior convicção na tomada de decisão. O que eu estou dizendo isso aqui? Vamos pensar lá. Mais uma vez, os usuários da perícia eles são pessoas leigas em matéria contábil, correto? Muitas das vezes a gente vai se deparar com questões onde estão tirando um sócio da empresa, ou estão fechando a empresa, estão dissolvendo parcial ou totalmente uma empresa, correto? E nesse processo é muito comum as pessoas quererem apenas repartir o patrimônio, ou seja, o ativo. Eles não entendem que o patrimônio de uma empresa ele é composto por bens, direitos e obrigações, correto? Então, assim, o que a gente é importante? Às vezes as pessoas perguntam assim, eles querem saber quanto que a empresa tem de ativos. É a visão das pessoas em termos de patrimônio da empresa. Aí pergunta, qual é o ativo da empresa? O ativo da empresa é de 2 milhões de reais. Beleza, você deu uma informação clara, objetiva, 2 milhões de reais. Ou, o ativo da empresa ele era da casa de 2 milhões? Sim. Você deu apenas uma resposta direta. Sim.
É de 2 milhões. Só que nós temos que entender, dada a essência do processo, que a gente como já foi dito aqui, o perito ele tem que conhecer essa essência do processo e, consequentemente, ele tem que ter uma visão mais holística dos reflexos disso para a vida empresarial. Ele tem que virar e falar assim, olha, tudo bem, antes de eu dizer a resposta, antes de você dizer a resposta para os usuários, você tem que falar o seguinte, olha, primeiramente é importante dizer que o patrimônio de uma entidade, seja ela de qualquer tamanho, pequeno, médio ou grande, segundo a nossa doutrina, amplamente já formulada ao longo de séculos de estudo, então nós podemos afirmar com convicção que o patrimônio de uma empresa é formado por bens, direitos e obrigações. É tudo aquilo que eu tenho, é tudo aquilo que eu tenho a receber e tudo aquilo que eu tenho a pagar. Esse é o patrimônio. Eu não posso simplesmente observar o patrimônio de uma empresa sob a ótica de bens e direitos. Eu tenho que incluir nessa visão o patrimônio também de dívidas, porque também isso faz parte da formulação conforme a nossa teoria. Então, quando você explica isso, mostrando que os autores, por exemplo, a Marion e o Dias, são autores mais, a nível de Brasil, mais reconhecidos pela literatura, como Padovese, enfim, profissionais já com uma ampla literatura já discutida, com livros publicados e tudo mais, você está mostrando para o juiz, além da sua capacidade técnica, você tem um perfil científico que é necessário para o perito contador. Você está explicando para os usuários, cara, preste atenção, patrimônio não é só bem de direitos, eu tenho também as obrigações. Cada um é responsável pela sua participação no contrato social. Se nós temos 52 sócios, 50% de tudo é de cada um. Nós temos 33,33% é a participação, caso o contrato preveja isso. Não, o contrato prevê 30, 30 e 40. Então, cada um vai responder por bens, direitos e obrigações na proporção da sua participação no capital social da empresa, conforme está regido lá no contrato social. E com base nisso, se há uma questão de exclusão de sócio, o sócio A que está sendo excluído, ele vai pegar 30% de ativos, de bens, direitos e obrigação. A grosso modo dizendo, de uma forma bem simplificada. Então você está dizendo, não é só bens e direitos, ele tem que levar também a obrigação. Porque senão é muito cômodo para quem está saindo deixar a parte dele de dívida para quem está ficando na empresa. E ele sabe que não funciona assim. Então é importante a gente fazer não apenas respostas óbvias, Aí depois que você apresenta, sim, de fato, conforme a afirmação feita pelo autor, o ativo total da empresa é na casa de 2 milhões de reais. Então você explicou o que é o ativo, mostrou para ele qual é a importância dele saber de como esse patrimônio ele é formado, tá certo? E depois você confirmou. Para caso ele venha, não, mas eu quero pegar só a minha parte que me é de direito, de ativos. Não, meu filho, aqui não pode. Você tem que pegar também as obrigações na proporção do seu capital social. Se você não quer pegar, aí não é função nem do perito, de dizer isso. É bom frisar isso. Se ele não quer pegar o passivo, que ele pegue parte do seu ativo que está sendo conferido a ele e pague e direcione para os remanescentes que vão permanecer na firma, por exemplo, para ele poder pagarem aquele percentual do passivo dele que está sendo excluído. Mas isso não compete ao perito dizer. Isso aí eu só estou abrindo um pouco mais a visão aqui. Quem determina isso, de fato, é o condutor do processo. Não é nosso papel, não é a nossa competência em fazer essa proposição. Tá certo? A nossa função é simplesmente
apontar os fatos. Quem toma a decisão do que deve ou não fazer é o condutor do processo, no caso, o juiz. O perito deve sempre se ater aos quesitos formulados pelas partes no momento da elaboração do laudo pericial, mas quando o perito identificar algum fato no desenrolar do seu trabalho que ajudará na resolução do litígio, deverá manifestar-se, pois é dever do cidadão sempre auxiliar o Poder Judiciário em promover a justiça. Nós já falamos inúmeras vezes, vamos frisar mais uma vez. A função do perito é responder os quesitos. Ponto final. Não deve ficar devagando, como eu disse agora. Não é nossa função ficar apontando o que deve ser feito caso o indivíduo A não queira pegar o passivo. Não é nossa função. Tá certo? Nós temos que nos ater. No entanto, a gente pode nos depararmos com alguma coisa dentro dos próprios quesitos, dentro das nossas pesquisas documentais. Nós já falamos isso várias vezes, vamos continuar frisando, porque às vezes você vai se encontrar com esses problemas e você vai ter que manifestar, mostrar, olha, existe esse problema aqui, que é importante o juiz tomar ciência. Por exemplo, pequena e média empresa, é muito comum os sócios usar dinheiro da empresa para pagar a conta própria e vice-versa, fazer aquela mistura patrimonial. Se a gente se depara com isso registrado na contabilidade, por exemplo, livro diário, no dia 11 de novembro de 2000, o registro lá de pagamento de despesas odontológicas, do sócio A, ora, cara pálida, isso não poderia estar acontecendo. Por quê? Porque o tratamento odontológico não é da firma. A firma nem sequer existe fisicamente. Ela existe de uma forma mais genérica. Então, a pessoa sócio A, você não vai dizer isso, porque não é sua função. Ele pode estar tirando dinheiro da empresa para pagar a conta pessoal. E dependendo do contexto do processo, isso pode ser uma evidência muito forte de desvio de recurso. Mas o perito ele nunca deve dizer que há desvio de recurso. Se ele se depara com uma situação como essa, o que ele tem que explicar? Olha, existe uma situação no livro diário, número de 2000, em que foi constatado na folha X, aí você tem a cópia da folha do processo, você anexa esse laudo, conforme destacado em anexo, lançamentos contábeis na ordem de 5 mil, 10 mil reais, referente a tratamento odontológico. Aí você explica, conforme o princípio da entidade, o patrimônio do sócio é diferente do patrimônio da empresa, eles não se misturam, não pode haver essa retirada de recursos da empresa para pagar despesas pessoais. Você explica. Você não está dizendo que há desvio de recursos. Você está apontando um fato importante que você identificou dentro do processo e que não foi questionado. Ok? Não foi questionado. Aí o que você tem? Você tem uma extrapolação ao objeto da perícia, mas que é pertinente ao que está sendo questionado. Beleza? Então assim, eu vou parar por aqui, depois a gente vai continuar no próximo vídeo a trabalhar sobre mais ainda esses quesitos. Eles devem caminhar nesse direcionamento de evitar a extrapolação desnecessária, dizer o que deve ser feito. Não é nossa competência, a gente fazer um resumo do que nós falamos até agora, não é nossa competência dizer quais são os efeitos, quais são as consequências. Nós temos que dizer, de fato, quais são os fatos que ocorreram, quais são os aspectos técnicos científicos que estão inerentes àquele procedimento ali, tá certo? Se houve ou não violação de algum princípio contábil relevante, alguma adulteração
na sua essência de lançamento técnico-científico, quais são as consequências, a tradução dos termos técnicos para uma linguagem mais popular, não popular, mais acessível de entendimento, tá certo? Só para frisar aqui, faltou essa última parte aqui. O perito deve responder os quesitos em seu laudo, deve transcrever de forma idêntica ao apresentado nos autos. Ele não deve fazer correções gramaticais ou ortográficas, pois isso poderá mudar o sentido da questão apresentada inicialmente. Portanto, a transcrição deve ser literária, respeitando a linguagem, bem como os erros de pontuação e grafia, caso tenha. Isso aqui só para que faltou, né, de mencionar. Quando você for responder os quesitos, você vai pegar os quesitos e vai fazer uma cópia literária do que foi apresentado. Por exemplo, às vezes o advogado escreveu lá, por exemplo, casa com Z. Escreveu casa com Z. Ele está ali daquele jeito. Você não vai simplesmente, no quesito, você não vai botar casa com S. Né? Porque você não vai pegar aqui e vai fazer casa com S. Né? Por mais que a gente saiba que essa aqui é a forma correta de grafia. No quesito você transcreve igualzinho o advogado ou o assistente técnico escreveu. Agora, no seu quesito, você vai escrever de acordo com a norma culta, casa com S. Não é nossa função fazer correções. Então, faltou só fazer essa menção. Então, você copia igualzinho que lhe foi apresentado. Igualzinho. Com os mesmos erros de grafia, tudo. Não faça correções. Nas suas respostas, você faz a resposta usando o termo técnico correto, a grafia correta das palavras. Tá? Então é isso, gente. A ideia final aqui, né, do que eu vou fazer para vocês hoje, é isso, é ter essa ideia do que é os quesitos por enquanto, né, a essência deles. A gente vai continuar discutindo quesitos, né, mais um pouco, para que a gente possa ter uma melhor visão a respeito disso, para podermos chegar lá no finalzinho, que é a elaboração do laudo pericial contábil. Beleza? Então eu paro por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais para vocês aí. Fui!